Oi pessoal, vamos à nossa aula, a nossa videoaula. Vamos iniciar, vamos ter essa aula hoje sobre mais uma escola literária, que é o realismo e consequentemente o naturalismo também. Nós vimos no primeiro bimestre o romantismo, lembram, né? Que foi assim, foram várias aulas sobre esse movimento, a gente estudou as fases da poesia, aquelas categorias da prosa, e agora a gente vai começar a ver o realismo e o naturalismo, tá certo? E a gente vai ver de uma forma mais rápida. Vou tentar fazer um vídeo bem curto para não ficar muito cansativo para vocês, até porque vocês já estão aí lendo Dom Casmurro, já estão totalmente no clima do realismo, então vamos lá. Quando foi que aconteceu o realismo e o naturalismo? Lembram daquela linha do tempo que eu fiz pra vocês? Coloquei no quadro, vocês copiaram no caderno? Pronto, falando em caderno, abram um caderno de vocês aí, deem pause no vídeo, peguem um caderno e façam as anotações necessárias, as que vocês acharem mais importante, que no finalzinho vai ter uma pequena atividade pra vocês fazerem, tá bom? Então, vamos lá. Lembrem da linha do tempo, tinha lá anos de 1800 a 1900. Eu coloquei o quê? Várias escolas literárias que a gente ia estudar esse ano. E uma delas estavam lá, tinha lá realismo e naturalismo, um pouquinho depois do romantismo, mas ainda na segunda metade do século XIX. Confere aí na linha do tempo de vocês. Pois bem, na segunda metade, tá bom? E eu coloquei aqui uma citação que eu acho bem legal, que eu quero que vocês leiam, que analisem, é de Eça de Queiroz. É um autor realista, mas é um autor realista português. Ele é de Portugal, não é aqui do Brasil. Que diz assim: o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento, o realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Então, eu acho que analisando essa citação aqui, a gente já compreende muito bem o que é o realismo. É contra o romantismo. Existia o romantismo, que era todo aquele sentimento, toda aquela coisa subjetiva, a idealização da mulher, aquele sofrimento. Lembram das 3 categorias, das 3 fases, 3 gerações da poesia? Aí chega o realismo para, não, vamos quebrar todo esse sentimento, não é assim que funcionam as coisas, não. Vamos mostrar a realidade, vamos mostrar o que está acontecendo na nossa sociedade. Aí lembrem aí de Dom Casmurro, que vocês estão lendo, que eu disse que depois a gente ia fazer um julgamento sobre o quê? Que eu acho que já deu para vocês entenderem com a leitura. Um julgamento sobre o adultério. Então, era um problema daquela realidade daquela época, da segunda metade do século XIX, e que os autores, não, vamos tratar isso nas obras, nos romances. Não é tudo muito lindo, a mulher não é essa coisa toda idealizada que os românticos diziam, não. Tem problema na nossa sociedade e a gente tem que falar sobre esses problemas, tá certo? Então, como é o contexto histórico? O Brasil estava passando por uma série de mudanças sociais, econômicas e políticas pelo ano lá, quando eu disse finalzinho do século XIX, segunda metade lá de 1800. O que aconteceu? Por exemplo, a abolição da escravatura, tá certo? Eu acredito que vocês ou já estudaram ou estejam estudando isso em história também. Olha, na segunda metade do século XIX, a ciência impôs como única explicação para todos os problemas da humanidade. A visão idealizada do mundo e da sociedade substituída por uma concepção de vida pautada em atitudes materialistas e cientificistas. Ou seja, acabou toda a subjetividade. Agora são as coisas mais objetivas, mais científicas. Dá para ser comprovado? Não dá? Então a gente não aceita. Os realistas são mais assim, são mais objetivos. Pelo próprio nome, a gente já entende, né? Realismo é uma questão que é bem realista. Naturalismo é o quê? É o natural. Nada de ficar fantasiando, ficar imaginando, sonhando como os românticos faziam. O que vale aqui agora é a realidade. É o que pode ser comprovado, tá bom? No momento pós-abolição da escravatura, eram salários miseráveis, a numerosa classe proletária gerando conturbações sociais. Ou seja, havia muito problema. Houve a abolição da escravatura, mas os problemas continuaram ou talvez tenham aumentado. Os escravos não tinham oportunidades e por aí ia. Existiam muitos problemas naquela época. E isso era retratado, muito retratado nas obras, nos romances. Como eu disse, não era muito idealizado, era a realidade mostrada mesmo.
Era natural que a arte não permanecesse atada à subjetividade romântica, como eu já disse a vocês. Era necessário um compromisso maior com a realidade objetiva para combater o idealismo da escola antecessora. Ou seja, tinha um romantismo, agora surge realismo e naturalismo contra toda essa idealização que o romantismo pregava. Então é bom vocês recordarem um pouquinho o que foi o romantismo para poder entender melhor o realismo. Era o oposto do que aconteceu lá, tá bom? A literatura transforma a realidade. Não só mostra, também tenta transformar. Ou seja, não é só jogar, aconteceu aqui adultério, aqui era o pessoal sofria, existia muita pobreza. Não era só mostrar, escrever, deixar que as pessoas lessem. Era com o objetivo também de tentar transformar essa realidade tão cruel da época. Lembrem que é a realidade lá da metade do século XIX, tá bom? Os escritores realistas escreviam que estava errado de forma natural. Por exemplo, se um autor desejava criticar a postura da Igreja Católica, escrevia histórias que envolviam a Igreja Católica de forma a inserir nelas o que eles julgavam ser a Igreja Católica e como as pessoas reagiam a ela. Deu para entender? Vou dar um exemplo dessa colocação aqui. Lembra que eu coloquei lá no início uma citação de Eça de Queiroz? É um autor português e ele escreveu um livro que o nome é O Crime do Padre Amaro. Tinha algum problema? Eles achavam que tinha algum problema na Igreja Católica, eles não iam escrever falando, digamos assim, mal, falando os problemas, descrevendo os problemas da Igreja Católica. O que eles faziam? Eles criavam uma história para mostrar de alguma forma que existia esse problema na Igreja Católica. Da mesma forma que na época a mulher era tratada de uma forma bem diferente do que é tratada hoje. Então, para eles existia o adultério, era um crime. Como é que eu vou falar sobre isso? Eu vou inventar uma história, eu vou criar toda uma narrativa para poder abordar essa história. Esse problema, para poder abordar esse problema social da nossa época. Era assim que eles faziam. Eles criavam uma história em torno de um problema social da época. Então, vamos lá. Como eu já disse, o realismo e o naturalismo se opõem ao romantismo, no que diz respeito ao sentimento, à imaginação, à idealização, aquele sonho, aquela fantasia que os românticos tinham. Isso eu já disse pra vocês. E tem uma diferença entre realismo e naturalismo. Como é que a gente pode entender isso? Um vai focar mais na elite e o outro vai focar mais no pobre. Eu costumo dizer que o naturalismo é um pouco mais pesado, é uma literatura um pouco mais cruel. O realismo a gente consegue ler de boa. Eu acho mais pesado, naturalismo. Pedi para vocês lerem Dom Casmurro, que é uma literatura realista. Se vocês quiserem também conhecer obras do naturalismo, eu sugiro que leiam O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Eu li, é interessante, dá para entender quais são as características do naturalismo lendo essa obra, tá bom? Então, quais são as características do realismo e do naturalismo, dos dois? O compromisso com a realidade é contra aquela questão toda do romantismo. Observação do mundo objetivo, é mais objetividade, nada do subjetivo aqui. E a presença do cotidiano, era o que estava acontecendo no cotidiano daquela época. Não era, aconteceu lá não sei em que ano, não, era mais ou menos na época em que estava acontecendo lá. E quais são as características principais do realismo? A questão do objetivismo e interpretação da vida. O que seria isso? A vida é encarada objetivamente em todos os seus aspectos. Como eu já estou dizendo desde o início do vídeo, nada do subjetivismo. Interpretação da vida é a denúncia do adultério, denuncia o adultério, a inveja, a corrupção, a miséria do comportamento moral da sociedade, ou seja, as coisas negativas que eles achavam negativo da época, eles iam denunciar em forma de romance, em forma de prosa, tá bom? Lembrando que a prosa foi o que mais se destacou. O romantismo a gente tinha prosa e tinha poesia. Aqui no realismo vai ter prosa, vai ter poesia, vai ter conto, mas o que prevalece mais é a prosa, tá certo? Conto é prosa, né? Tô dizendo romance. A poesia não teve tanto destaque assim, não. O principal autor do realismo é Machado de Assis. Eu coloquei para vocês algumas obras dele, caso vocês queiram se aprofundar mais ainda nessa escola literária, só que delas eu selecionei Dom Casmurro pra gente ler. E o naturalismo, quais são as características do naturalismo? Porque, querendo ou não, eles vão seguindo uma mesma tendência, mas existem algumas diferenças. O autor naturalista dá preferência aos personagens e aos ambientes das classes sociais mais baixas. Aquele tópico que eu coloquei para vocês. Realismo é elite e naturalismo é
são mais os pobres, focam mais na classe social mais baixa. O homem é encarado pelos seus aspectos fisiológicos, é um animal social que luta ferozmente pela sobrevivência. Ou seja, nas obras naturalistas, o homem, o ser humano, ele é mais comparado, ele é mais visto como um animal. Então, às vezes, quando se coloca, vai se apresentar o ser humano, coloca muitas características dos animais. É um pouco pesado, é importante que vocês leiam para ver mais ou menos o que eu tô falando. Existe determinismo, que é o quê? Quando um personagem ele é condicionado a esses 3 fatores: raça, meio e momento. Tudo isso aqui também tem no livro didático de vocês. Era importante que vocês dessem uma lidazinha. Tem um resuminho bem no início do capítulo, depois tem umas atividades interpretativas para serem feitas. O patológico, destaque as situações e personagens anormais, doentios, desequilibrados, mórbidos. Já estão vendo, né? Só por essas palavras como é algo um pouco pesado. E eu coloquei aqui um principal autor do naturalismo, eu coloquei a Luiz de Azevedo, com essas principais obras, que eu sugeri para vocês o quê? O Cortiço, anotem aí. Assim que terminarem Dom Casmurro, podem começar a ler o Cortiço, mas é uma sugestão, tá certo? Caso vocês queiram conhecer também um pouquinho da obra do naturalismo. E aqui também mais 2 autores que se destacaram muito no naturalismo, que foi Raul Pompeia e Adolfo Caminha. São obras interessantes também, se vocês quiserem ler. E eu vou colocar aqui no final para vocês uma atividade pequena para vocês fazerem sobre isso. É a nossa atividade da semana. E espero que vocês estejam bem, que fiquem em casa. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo sobre essa aula que a gente conversa, tá bom? Beijos!